Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências da minha exposição. Então, meus caros, vamos para a aula, acho que de número 37, aliás. E vamos hoje tratar da primeira parte dos graus de oração em Royo-Marim. Estou gravando aqui de noite, coloquei o ventilador para fazer um pouco de ruído branco, se bem que a essa altura já está fazendo mais calor, mas provavelmente vocês vão escutar um barulho de vento aí. Que mais? Então vamos para a primeira parte aqui vou dividir em duas, dos graus de oração em Royo-Marim, a oração predominantemente ascética. E antes de ir para a aula, então, lembrar aqui na descrição vários links úteis. Tem o link da nossa lojinha aqui, já temos 2 lançamentos, Nosso Senhor de Nazaré e Outros Fatos Extraordinários. Tem o meu livro aqui, Comentar as 15 Orações de Santa Brígida, então tem aí na descrição. Então, Pix aí, se você estiver se sentindo generoso, aí pode fazer uma doação aí para o canal. Que mais? A playlist completa deste curso. Cada aula é relativamente bem independente uma da outra, você pode acompanhar por tema, mas recomendável assistir desde o início, né? Curso mais de 30 horas aí, curso gratuito. Esse curso aí estaria sendo vendido a uns R$300, pelo menos, pelo que se pratica geralmente aí. Curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar aí com seus amigos, escreva aí qualquer coisa aí nos comentários aí, né? Pode tirar suas dúvidas, enfim, sugestões de vídeo para o canal, ou só mandar um salve Maria aí. Já ajuda bastante aí o canal com o engajamento. Que mais? E rezar por mim aí, né? Para que eu possa perseverar na minha busca pela santidade aí, que é obrigatória, uma busca obrigatória a todos os católicos, a todo mundo na verdade, né? Enfim. Bom, vou lá no Teologia de la Perfección Cristiana, etapa predominantemente ascética. Vou tentar abordar tópicos que não foram tratados quando estudamos o Tanqueray. O Royo-Marim, sendo um tomista aí, dominicano, também vai invocar bastante Santo Tomás de Aquino. Não vou voltar muito nisso, também já tratamos aí no nosso curso, só ver a playlist da oração em Santo Tomás. Então lá na página 652, os 9 graus aqui, né? Oração vocal, meditação, oração afetiva, oração de simplicidade, recolhimento infuso, quietude, união simples, união estática, união transformativa. A principal diferença é que ele divide a quietude, inquietude e recolhimento infuso, o que não fez o Adolphe Tanqueray. Hoje vamos tratar da etapa predominantemente ascética, depois vou lançar um vídeo sobre a etapa predominantemente mística. E ele explica, aliás, ele até fala aqui, né, que já tratou disso em outros lugares do livro. É questão de predominância, não há nenhuma fase que não tenha nada de ascese nem nada de mística. Então é uma questão de predominância. Bom, primeiro grau de oração, oração vocal. O primeiro grau de oração ao alcance de todo mundo constitui a oração vocal. É aquela que se manifesta com as palavras de nossa linguagem articulada e constitui a forma quase única da oração pública ou litúrgica. Conveniência e necessidade da oração vocal. Santo Tomás se pergunta na Suma Teológica se a oração deve ser vocal. Secunda Secunde, questão 83, pergunta, artigo 12. Responde dizendo que forçosamente tem que ser a oração pública feita pelos ministros da Igreja
perante o povo cristão que há de participar nela, mas não é de absoluta necessidade quando a oração se faz privadamente em particular. Então, em razão da questão pública e social da igreja, a oração deve ser vocal para todos os fiéis acompanharem, mas privadamente não é necessário. Me veio à mente aqui, né? É claro, né, um esboço, eu deveria desenvolver isso mais, né, mas em questões apologéticas isso daí é uma coisa interessante a se pensar, né? Porque a linguagem tem eminentemente uma finalidade social. Embora ela ajude a raciocinar, isso é uma coisa secundária, ou até mesmo per accidens, por acidente, como diriam os escolásticos, né? Claro, né, o homem depois do pecado original precisa de algum suporte para se referir aos conceitos, né? Mas também haveria alternativas como pensar diretamente por imagens e representações, né? E então, qual que seria o argumento, assim, algo interessante a se estudar, né, de um ponto de vista apologético? Se nosso Senhor Jesus Cristo instituiu uma oração vocal, no caso Pai Nosso, porque a religião tinha e tem um caráter social. Porque muitos falam, né, o importante é Jesus Cristo, não participar de igreja. Então aí temos, claro, né, é algo a se estudar o quão forte é esse argumento, né, mas se a religião pudesse ser privada, poderíamos nos perguntar se não seria preciso a oração pública, né? Claro, né? Há essa questão por acidente aí da qual comentamos, né? Que auxilia no raciocínio, né? Haveria ainda algumas utilidades, né? Mas é algo a se refletir, né? E o Pai Nosso aí é rezado aí sumamente na Santa Missa, né? É um dos pontos altos aí, né? Junto com a consagração. Então é algo a se refletir, né? Mas enfim, isso é outra questão. Vamos voltar ao curso de Teologia Cético-Mística aqui, né? É só um esboço aí de uma ideia que me ocorreu agora. Aí Santo Tomás vai falar as 3 razões principais aí da conveniência da oração vocal, para excitar a devoção interior pela qual se eleva a alma a Deus, donde se há de concluir que devemos usar das palavras exteriores na medida e grau que excitem nossa devoção e não mais. Se nos servem de distração para a devoção interior, será preciso silenciar, para oferecer a Deus a homenagem do nosso corpo, além da de nossa alma, para desafogar, seria aqui, para manifestar o exterior a veemência do afeto interior, para extravasar, aqui uma boa tradução. Então há alguns convenientes para se valer da oração vocal, mesmo privadamente, né? Suas condições. Segundo Santo Tomás, a natureza mesma das coisas, a oração vocal há de ter 2 condições principais: atenção e profunda piedade. Atenção: ao responder o doutor Angélico à pergunta se a oração há de ser atenta, estabelece luminosas distinções que é preciso ter muito em conta. A oração diz, tem ou produz 3 efeitos. O primeiro é merecer, como qualquer ato de virtude. Para isso não é preciso atenção atual, basta virtual. Então alguma atenção há, né? O segundo é impetrar de Deus as graças que necessitamos, e para isso basta também a atenção virtual, embora não bastaria para nenhum
desses efeitos simplesmente habitual. O terceiro, finalmente, é certo deleite ou refeição espiritual da alma, e para sentir absolutamente necessária atenção atual. Então, é o seguinte, para vocês entenderem isso, né, já tratamos dessa questão da Suma Teológica, mas é interessante retomar, né? Habitual, a pessoa sabe a oração, sabe o significado dela, porém vai rezar totalmente distraída, de maneira mecânica. Ela já tem o hábito da oração, mas não se coloca na presença de Deus. Na virtual, ela começa ao menos se colocando na presença de Deus, de dizer aquelas palavras da oração para que Deus escute, mas ela se distrai involuntariamente ao longo da oração, né? E é muito natural que isso ocorra, né? Então a pessoa começa a rezar o Pai Nosso e realmente ela se concentra para, nas primeiras palavras, pensar no significado dessa santa oração. Pensa, Pai Nosso que estais nos céus, fala, nosso Senhor é o grau máximo de santidade, né? É o nosso Pai, nos adotou em Cristo Jesus, né? E a pessoa está prestando atenção, né? Aí já no santificado seja o vosso nome, já se distrai já. Mas a pessoa, no fundo, está na presença de Deus. E tem atual que a pessoa consegue manter a atenção o tempo todo na oração, né? Então poderíamos falar de 3 graus aí de atenção aí, né, por assim dizer. E São Tomás diz que a virtual é sempre necessária, né? A habitual é só saber a oração mesmo, e a atual é para você usufruir da oração naquele momento, né? Saboreá-la, por assim dizer, né? Tem uma vantagem a mais disso, mas não é estritamente necessário para amar mais a Deus, né? Que mais? Bom, vai falar da duração, a questão da conveniência, já tratamos disso na questão da Suma Teológica. Profunda piedade aí, né? Então, aplicar a caridade, a fé viva, a confiança, a humildade, a devoção e a reverência perante a majestade divina. E é isso, basicamente, a oração vocal. Bom, já falamos teoricamente da atenção aí, né? Não achei agora o trecho mais preciso que eu queria buscar, mas vai falar que, de certa maneira, toda oração vocal tem que ser mental. Então, cuidado aí com esses nomes aí, porque podem confundir um pouco. Lembrando que estamos tratando de uma coisa muito misteriosa, ou seja, de uma graça de Deus que nos eleva a sua divindade, né? Então, às vezes é difícil distinguir claramente as coisas, né? E oração vocal aí, nesse contexto aqui dos graus de oração, é o tipo de oração que você basicamente conhece o significado aí das palavras, né? E é capaz de rezar segundo eles. Então seria num sentido mais talvez superficial, por assim dizer, né? Mas porque, como vamos ver, né, nas outras nos outros graus aí, né, principalmente de oração mental aí, né, a pessoa vai se aprofundando no amor a Deus. Mas se a gente pensar bem aí, né, na Santa Missa aí, né, a maior oração vocal de todas aí, né, a maior oração de todas, a pessoa também pode crescer no amor, né?
Então, um pouco de atenção a isso, né? Esses graus aqui são antes do engajamento interior, por assim dizer, né? E o do vocal, a pessoa, nesse contexto aqui, é saber ao menos o significado das palavras da oração, né? Mas a pessoa pode chegar na sétima morada, assim, no último grau de contemplação e ainda vai estar produzindo orações vocais aí, né? E vai estar indo à Santa Missa com proveito, mas mesmo privadamente vai estar rezando o Pai Nosso, né? Então, um pouco de cuidado aí quanto a isso, né? Segundo grau de oração, a meditação. Este curso que estamos fazendo, talvez o grande trunfo dele seja ensinar a meditação. Já temos 7 aulas de como meditar. Não é exatamente uma meditação guiada, mas um roteiro de meditação. Temos aulas, espero que eu consiga me lembrar de postar dessa vez, de colocar no card aqui. Minuto 16 para me ajudar a lembrar. O de ontem eu preciso colocar ainda. Eu lembro que eu falei minuto 8, mas ainda não coloquei. Então, neste curso falamos muito sobre meditação. Vou entrar em alguns pontos aqui que eu acho que eu não falei muito. Enfim, né? Vai ser uma chance de aprofundar e de falar de aspectos diferentes, né? Mas eu não vou falar todos. Por exemplo, eu já peguei este capítulo e já peguei o roteiro, o método de meditação de Santo Inácio e São Sulpício. Estamos seguindo o método de Santo Inácio neste curso aqui, né? E tem uma aula sobre meditação, vocês podem ver na playlist, se eu lembrar de colocar aqui no card, ensino esses métodos aí, né? Bom, então vamos lá. Dito isso, que eu vou selecionar um pouco e deixar essas coisas que já foram ditas, que seriam importantes, mas já foram ditas aqui. Natureza. A meditação discursiva pode definir-se como aplicação raciocinada, eu acho que raciocinada é uma boa tradução. Raciocinado da mente é uma verdade sobrenatural para convencer-nos dela e mover-nos a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. O exame detalhado da definição nos dará a conhecer os elementos fundamentais desse modo de oração. Aplicação raciocinada da mente é o elemento mais típico e característico da meditação, que a distingue perfeitamente dos restantes graus de oração mental. Todos supõem uma aplicação da mente ao objeto que se está considerando ou contemplando. É simplesmente a atenção que é indispensável e comum a todos os graus de oração, ascéticos ou místicos. Mas a meditação tem como nota típica e característica uma aplicação raciocinada discursiva a modo de raciocínio, de tal maneira é essencial esse elemento que, se falta, desapareceu a meditação enquanto tal. Quando o discurso desaparece, quando o discurso desaparece, a alma está escrito em espanhol, el alma ha dado en la distracción. Eu acho que é no sentido de se entregar à distração ou na oração afetiva. Certo, é uma disjunção assim. A pessoa ou não medita porque passou de grau ou porque se distraiu. É esse o sentido. Ou na contemplação. Ou em qualquer um dos 3 casos, a meditação já não existe já. Então tem que ter o raciocínio. É isso que ele está destacando nesse trecho. Claro que o discurso da razão está muito distante de ser o fim da meditação como oração cristã, em que se distinguiria então do simples estudo ou especulação sobre a verdade revelada. Como veremos em seguida, esse discurso se encaminha a uma finalidade afetiva e prática, sem a qual deixaria de ser oração, mas como elemento prévio ou preparatório é tão indispensável que sem ele não há meditação propriamente dita. Toda meditação implica discurso, embora não seja esse o elemento mais importante da mesma. Há uma verdade sobrenatural.
outra parte da definição. É evidente desde o momento que nos encontramos diante de uma oração, não ante de um estudo científico de um ramo qualquer do saber humano. Essa verdade natural, sobrenatural, pode ser muito variada. Um texto da Sagrada Escritura, uma passagem da vida de Cristo ou de um santo qualquer, um princípio teológico, uma fórmula litúrgica, etc. Mas sempre com a dupla finalidade que vamos explicar a seguir. Para convencer-se dela, a meditação como oração cristã tem duas finalidades, uma intelectiva e outra afetiva. A intelectiva tem por objeto chegar a convicções firmes e enérgicas que resistam ao embate das influências contrárias que podem sobrevir por parte dos inimigos da alma. Sem essas convicções firmes, a alma sucumbiria facilmente diante de tais investidas. Está cometidas aqui, eu acho que é uma boa tradução, investidas. O puramente sentimental e sensível pode produzir um efeito momentâneo de felicidade e paz, mas não tem no seu apoio fundado na firme convicção intelectiva, que se fundiria sem resistência ao menor sopro da paixão. Se afundará, hundirá e afundará. Não é fundirá não, é afundará. Mas isso não basta, nem sequer é o principal enquanto oração. Essas firmes convicções podem também adquirir-se com o simples estudo da verdade sagrada sem intenção alguma de oração. Por isso é importante acrescentar a segunda e mais importante finalidade que acabará de perfilar tem em português, delinear, uma boa tradução, que acabará de delinear o conceito cabal da meditação cristã e mover-nos a amá-la. Eis aqui o elemento mais importante na meditação enquanto oração cristã. É fundamental que a vontade se lance no amor da verdade, que o entendimento apresenta elaborada por seu discurso. Se transcorresse todo o tempo da meditação, todo o tempo dedicado à meditação nos procedimentos discursivos preliminares, na realidade não haveria oração. Seria um estudo mais ou menos orientado à piedade, mas de modo algum um exercício de oração. Esta começa propriamente quando a alma, atingida pela verdade sobrenatural que o entendimento convencido apresenta, prorrompe em afetos e atos de amor a Deus, com quem estabelece um contato íntimo e profundo que dá à meditação anterior toda a sua razão de ser enquanto oração cristã. E vai dizer que é preciso de soluções práticas aí e que vão além dos sentimentos aí. E praticar com a ajuda da graça aí, né? Terminar com um propósito e uma súplica a Deus e pedindo a Deus aí para que se faça, né? Pedindo a graça e a bênção para cumprir o que foi meditado, né? Importância e necessidade da meditação. É conveniente para se salvar. E comenta que a maioria das pessoas que ficam no pecado não raciocinam sobre ele. Até traz o versículo de Jeremias 12, versículo 11: toda a terra é desolação por não haver quem recapacite seu coração. E interpretado aqui no sentido da meditação, de raciocinar, né? Então, se a pessoa reflete sobre seus atos, ela cedo ou tarde abandonará o pecado. E a pessoa vive em pecado habitual justamente porque não medita. A frase de Santo Afonso, que o Tanqueray também traz uma frase então muito basilar sobre a meditação. Oração mental é incompatível com o pecado. Com os demais exercícios de piedade pode a alma continuar vivendo em pecado, mas com a oração mental bem feita não poderá permanecer nela muito tempo. Ou deixará a oração ou deixará o pecado. Então a meditação traz a espada, né? Vem para dividir, ou você está com Deus ou não está com Deus. É absolutamente imprescindível para a alma que aspira a santificar-se
Então, trazendo o conhecimento de si mesmo, a humildade profunda, o recolhimento, a solidão, a mortificação dos sentidos e outras coisas absolutamente necessárias para chegar à perfeição, não são possíveis moralmente sem uma vida de meditação bem preparada e assimilada. Então, todos os santos aí meditaram aí, né? Só, sei lá, raríssimas exceções aí, né? Talvez mártires, mas enfim, né? No geral, a meditação é necessária à salvação, né? Ou melhor, para a santificação, né? É muito, claro, né? Muitas pessoas conseguem se salvar somente com a oração vocal, né? Mas para se santificar ainda é importante, muito importante, meditar. Vamos ver. Métodos de meditação. Bom, já falamos já, né? Essa é a parte que eu vou pular mais. Já falei da de Santo Inácio de São Sulpício. São Sulpício é um instituto, não é que foi fundado pelo Santo Sulpício. Acho que Sulpício é um santo lá dos primeiros séculos e fizeram um seminário, um instituto em homenagem a ele. Mas, enfim, né, tem uma conexão bem remota com esse santo, né, homenageou, mas provavelmente não influenciou nesse método aí, né. Escola, também conhecida como Escola de Espiritualidade Francesa, com o cardeal de Bérulle, padre de Condren, venerável Ollier Tronçon. Tem o São João de São Luís Maria de Montfort, que foram santos aí ligados a essa escola de espiritualidade, né? Então você, só relembrando alguns passos gerais, né? Tem uma preparação, tem a preparação, né, remota, próxima, imediata. Geralmente você prepara o ponto da meditação um dia antes, né, o tema que você vai meditar. Aí no dia seguinte você se coloca na presença de Deus e passa a rezar, né? É ter o corpo, né? Em Santo Inácio, o corpo da meditação é dividido nas três potências, né? Primeiro começa na memória, depois na inteligência e depois na vontade, né? E aí ainda tem subdivisões. O corpo da de São Sulpício aí, da adoração, comunhão e cooperação. Então você faz alguns atos de elevação a Deus aí, né? E isso já está pré-definido. E tem a conclusão, né? Fazer um balanço da meditação, ver como poderia tê-la feito melhor, por que fez bem, né? Para reconhecer as graças de Deus, pedir perdão pelas faltas cometidas nela e formar um propósito firme. E encerrar geralmente aí com o Pai Nosso, aí, né? Enfim, alguma oração vocal para ratificar esse desejo aí de praticar o propósito. Detalhes complementares, parágrafo item 502, o tempo. Também falamos bastante disso no curso, mas ele traz alguns outros detalhes aqui, né? Bom, no tempo aí ele fala o que eu já falei, claro, né? Porque eu me inspirei aqui no Royal Maria de você fazer a meditação de manhã, né? Porque se você deixa para fazer em outro horário, você acaba perdendo a perseverança, né? Qualquer desculpa aí você acaba abandonando a meditação. Se corre o perigo, que está em espanhol, o perigo de omiti-la totalmente ao menor pretexto. A eficácia santificadora da oração depende em grande escala da constância e regularidade de seu exercício. Então, a constância e regularidade é importante. Cita aqui o Salmo 87, versículo 14: e minhas súplicas vão a ti desde amanhã. Então,
alguns versículos aí para dizer que é importante acordar cedo e rezar a Deus, fazer oração mental. Lugar, ele vai falar qualquer um que estimule a piedade, né, mas sobretudo e o recolhimento, né, diante do Santíssimo Sacramento do altar de Nosso Senhor Jesus Cristo sob as espécies eucarísticas, no Santo Tabernáculo. Mas teoricamente é possível meditar em qualquer lugar. Postura, teoricamente é muito amplo, até cita exemplos bíblicos aí de todo tipo de postura, de pé, sentado, de joelho, prostrado em terra e até no leito. Mas ele fala, até citando Santa Teresa, né? Santa Teresa diz: regalo e oração não se compadecem. Regalo, acho que até traduzem assim para o português, mas nesse contexto aqui seria comodidade, né? Comodidade e oração não se harmonizam, né? Seria uma maneira sinônima de dizer isso, né? E ele fala para evitar dois extremos, né? Uma posição muito cômoda seria eu estou lendo aqui, né? Ele justifica com a autoridade de Santa Teresa, né? Quanto à segunda aí, se for uma mortificação muito extrema, assim, né? Claro, a pessoa pode ajoelhar em qualquer lugar, né? Mas a partir de um certo tempo a pessoa começa a cansar e se distrair. Isso daí pode atrapalhar na concentração. Enfim, né? A postura é importante aí, né? Porque é uma linguagem do corpo, né? Você sinaliza para o corpo ali, né? Alguma coisa. E se você está numa posição muito frouxa, assim, né? Sei lá, pernas dobradas, enfim, né? Você não está sinalizando aí a devida reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, como foi dito aí, né, teoricamente você pode rezar até deitado aí, né? Inclusive eu recomendo bastante aí, né? Claro, na questão de evitar os dois extremos, mas tem pessoas que acham que se você não se ajoelhar, então praticamente não rezou, né? Mas também, claro, né? Quanto mais postura, melhor aí, né? Aí tem que ver para qual extremo você tende aí, né? Porque se você for começar a colocar muitas condições para a oração, você pode acabar não rezando no final das contas, né? E como foi dito aqui, né, é muito importante a constância, né, e regularidade para o exercício de piedade dar certo, né? Então, às vezes, sei lá, o terço, pode ser a meditação, né? Estamos falando da meditação. Para você conseguir fazer todo dia, faz deitado mesmo, né? Sobre questão de dormir, só toma um café ali na hora e vai te ajudar a não dormir, né? Mas pelo menos você vai ter a regularidade aí, né? Mas claro, né, também atentar aí que ficar muito relaxado aí, você está sinalizando aí um certo descomprometimento aí para com Deus, né? Se for ficar deitado também, se atentar, não ficar numa posição muito esdrúxula, né? Tentar ficar numa posição, um deitado normal ainda, não todo revirado. Duração. Aqui é interessante, né? Eu sugeri mínimo de 10 minutos, eu tirei isso de um autor, que é um nome holandês, aí é um autor que jesuíta, foi até ministro geral da ordem dos jesuítas e comentou os exercícios espirituais de Santo Inácio. Meia hora eu sugeri porque é a prática de algumas comunidades, mas vejamos o que o Royo Marinho tem a dizer sobre isso. A duração da oração mental não pode ser a mesma para todas as almas e gêneros de vida. O princípio geral é que deve estar em proporção com as forças, o atrativo e as ocupações de cada um.
Puestos a concretar, eu acho que é uma expressão que significa na hora de colocar na prática. Santo Afonso de Ligório diz que não se impõe aos principiantes mais de meia hora diária e que se vá aumentando o tempo à medida que cresçam as forças da alma. São Francisco de Sales, escrevendo especialmente para as pessoas do mundo e de vida ativa, pede 1 hora. E o mesmo Santo Inácio, em seus exercícios, os que escrevem mais especialmente para religiosos, reclamam de 1 hora e meia a 2 horas diárias. Então, interessante, né? O São Francisco de Sales, que já é um autor moderado, né? Ele é reconhecido por não ser muito excessivo, já sugere 1 hora, né? Então já é um tempo considerável. Grau de oração afetiva. Esse daqui merece mais comentários aqui, né? Acho que eu vou ler mais amplamente esse capítulo. No Tanqueré, acho que não ficou muito claro. Eu mesmo acabei me confundindo um pouco. A distinção não é muito clara às vezes da meditação para a oração afetiva. Inclusive, talvez poderia dizer que na meditação aí que estamos fazendo aqui já é uma oração afetiva já, né? Porque tem muitos afetos aí, né? Sugere muitos atos de vontade aí, né? Enfim, né? Os limites não são muito claros às vezes, né? Se bem que, por outro lado, sim, fazemos um estudo bastante longo aí, né? Nas aulas sobre como meditar aí, né? Fazendo um esforço intelectual bastante considerável, né? Mas enfim, né? Vamos ler aqui. A natureza. A oração afetiva é aquela na qual predominam os afetos da vontade sobre o discurso do entendimento. É como uma meditação simplificada na que cada vez mais vai tomando uma maior preponderância o coração por cima do prévio trabalho discursivo. Cremos então que não há diferença específica entre ela e a meditação, como há entre esta e a contemplação. Se trata, repetimos, de uma meditação simplificada e orientada ao coração, nada mais. Isso explica que o trânsito de uma ou outra se faça de uma maneira gradual e insensível, embora com mais ou menos rapidez ou facilidade, segundo o temperamento daquele que a exercita, o esforço que põe, a educação recebida, o método empregado e outros fatores semelhantes. Há espíritos, adverte com razão o padre Crisógono, que por sua natural entranhado, como traduz isso daqui, do íntimo do coração, vem de entranhas, creio, né? Espero que sim, né? Tem uma tradução aqui, entranhável, do íntimo, né? Entranhas talvez fique muito visceral aqui em português, mas enfim, literalmente isso daí, que por sua natureza íntima e afetuosa chegam muito rapidamente a poder prescindir quase completamente do discurso, porque uma ligeira reflexão excita suficientemente os afetos. Outros, por outro lado, de caráter frio e enérgico, necessitam que sempre se coloque antes o discurso reflexivo, e ainda assim não são os afetos numerosos. Com frequência, cada afeto exige um novo discurso. Essas almas necessitarão evidentemente mais tempo, mais exercício que as anteriores para chegar à oração afetiva. Finalmente, ao método seguido na meditação. Até o método seguido na meditação influi eficazmente nisso. Assim, por exemplo, o método de Santo Inácio, que dá tanta importância à parte intelectual, não favorece o trânsito da oração afetiva com o método franciscano, que já desde seus princípios dá importância. Me pegou aqui um trecho em espanhol, mas basicamente está falando que já é mais equilibrado aí numa visão mais franciscana, né? De buscar mais atos do coração.
E quando se fazer esse trânsito, é preciso evitar dois extremos, muito pronto ou muito tarde. É, e, e, e resumindo aqui esse parágrafo, não violentar a si mesmo, né, mas buscar uma mudança mais gradual, fazer que os afetos surjam espontaneamente e respondendo docilmente à graça, sem se preocupar muito em recorrer aos pontos ou momentos de sua acostumada oração discursiva. O que nunca pode acontecer é uma oração pura e exclusivamente sem conhecimento prévio. A vontade e a potência cega só pode lançar-se a amar o bem que o entendimento apresenta. Então volta um pouco naquilo que já falamos, inclusive até uma citação trazida pelo Tanqueray, do nosso doutor São Francisco de Sales. É muito recomendável sempre preparar um ponto como se fosse meditar. E se você está num grau mais avançado de oração, você, sei lá, vai tentar meditar por 5 minutos e depois você já vai ir para um grau mais elevado de oração. Prática da oração afetiva, os conselhos do padre Crisólogo. Não suspender o discurso antes que tenha brotado o afeto. Então vai meditando aí, né, raciocinando até que haja ocasião do afeto. Não forçar os afetos, tem pessoas que, sei lá, se apertam assim, né, tentam simular. Não ter pressa de passar de uns afetos a outros, ou seja, não se preocupar com a quantidade, mas sim com a qualidade. Se você tem um ponto que te traz afeto, prazer e deleite, fique nele. Procurar ir reduzindo e simplificando progressivamente os afetos. No início, por ser pouco intenso, a pessoa acaba indo para o caminho da quantidade, né? Mas com o tempo procurar aumentar a intensidade, é isso. Vantagens dessa oração, mais íntima, mais profunda com Deus. É um desenvolvimento proporcional de todas as virtudes infusas. Costuma produzir consolos e suavidade sensível, uma excelente preparação para a oração de simplicidade e primeiras manifestações da contemplação infusa. Então, apesar de sempre ser importante o ato intelectivo prévio à vontade, pela oração afetiva estar mais arraigada à vontade, mais próxima dela, é superior, né, em todos os sentidos aí, né? Disso decorre toda a sua superioridade. Obstáculos inconvenientes, o esforço violento para produzir os afetos, é o que eu já falei antes, meio que adiantando. O crer-se mais adiantado na vida espiritual do que realmente está, nesse nível de oração é comum essa ilusão. O Tanqueray também fala disso, né? A pessoa, por sentir coisas agradáveis na oração, se sente muito avançada. A gula espiritual só ir atrás do prazer sensível, se esquecer de fazer a vontade de Deus. A preguiça da alma, às vezes a pessoa abandona o discurso muito rapidamente, sim, né, e acaba caindo numa ociosidade. O fruto da oração o segredo é pelos frutos conhecereis. Então, ver se a pessoa está progredindo nas virtudes. Isso serve para todas, mas quanto mais abstrata a oração, mais isso se torna necessário, né? Já que é difícil acessar psicologicamente o que a pessoa rezou de verdade ou não. Na meditação, você analisando um pouco como ela foi, assim, você ainda tem uma noção de como ela foi, né? Claro, ainda é importante verificar seus frutos, sempre é importante, mas do jeito que foi a meditação, você ainda tem noção de como é, né? Aí lá na oração de contemplação, sei lá, do êxtase, aí os frutos são fundamentais, né? É realmente muito difícil acessar o êxtase da pessoa, né? E pode haver muitos motivos de confusão, né? Pode ser
tentação diabólica, pode ser uma questão psiquiátrica, é possível. Os autores falam de como discernir as coisas aí, né? Ou pode ser uma simples ilusão também, né? A pessoa tem uma oração menor e pensa que está numa mais avançada aí. Quarto grau de oração, oração de simplicidade. Primeiro a empregar essa expressão foi Bossuet, mas o modo de oração designado por esse nome já se conhecia anteriormente. Santa Teresa fala dela com o nome de oração de recolhimento ativo adquirido, em contraposição ao recolhimento infuso, que constitui o primeiro grau da contemplação manifestadamente sobrenatural, mística. Outros muitos autores a chamam de oração de simples visão, mirada, está em espanhol aqui, simples olhar, simples vista, de simples presença de Deus, outra alternativa, ou de simples visão de fé. A partir do século XVII, os carmelitas, e com eles muitos autores, começaram a chamá-la de contemplação adquirida. Cremos que a inovação na nomenclatura constitui um verdadeiro desacerto que deu origem a muitas confusões e erros. São João da Cruz e Santa Teresa jamais empregaram essa expressão, e é estranho que a mantenham os que mais empenho deveriam mostrar em conservar a terminologia dos dois sublimes reformadores do Carmelo. E, bom, já comentei isso no Tanqueray, né? O Tanqueray não tem problema em chamar de contemplação adquirida. Eu também não entendi essa objeção aí. Ele fala de confusões e o Royo Marim, né? Estamos estudando o Royo Marim, para você que já está se perdendo aí. Ele critica essa terminologia, mas não cita muito. Aliás, eu li o livro, não lembro de ter em nenhum momento assim se aprofundado aí nos problemas desse nome aí, né? Acho que vai retomar depois um pouco aí, mas nunca se estendeu muito sobre esse tema aí, né? Meio que supôs isso, né? Mas eu não vejo problema em falar desse modo aí, né? E claro, né? Eu também estou amparado aí por nomes como Tanqueray. Então não é que eu estou discordando gratuitamente do Royo Marim, né? É uma questão disputada aí na vida mística. Eu não entendi essa objeção aí, eu prefiro mais a outra visão. Natureza. A oração de simplicidade foi definida por Bossuet como uma simples visão mirada ou atenção amorosa até algum objeto divino. Quer seja Deus em si mesmo, alguma de suas perfeições, quer seja Nosso Senhor Jesus Cristo, algum de seus mistérios ou outras verdades cristãs. Como se vê, se trata de uma oração ascética extremamente simplificada. O discurso se transformou em simples olhar intelectual, os afetos variados e uma simples atenção amorosa a Deus. A oração continua sendo ascética, a alma pode pôr-se nela quando a agrade, depois de ter adquirido o hábito da mesma, mas já começa a sentir as primeiras influências da oração infusa, para que a oração de simplicidade para a qual a oração de simplicidade é excelente disposição. Esta disposição da contemplação infusa. O diz expressamente Bossuet imediatamente depois das palavras da definição que acabamos de sublinhar. Eis aqui suas próprias palavras. A alma deixa então o discurso e se vale de uma doce contemplação que a mantém em doce sossego e atenção e a faz suscetível das operações e impressões divinas que o Espírito Santo lhe quer comunicar. Trabalha pouco e recebe muito. Seu trabalho é grato e não por isso deixa de ser frutuoso. E como cada vez se chega mais próximo da fonte da onde manam luz, a graça e as virtudes recebe mais e mais dela. Então parece ser uma oração de transição, né? E comenta que o Bossuet fala de contemplação, e o Royo Marim, para ser coerente com o que disse anteriormente, vai entender
vai interpretar no sentido de, como posso dizer, né? A pessoa começa a receber alguma contemplação infusa, né? Porque a oração de simplicidade predispõe à contemplação, né? Então seria esse o meio de interpretar esse trecho aí que, como citamos na aula do Tanqueré, daria a entender que, segundo Bossuet, essa oração é uma espécie de contemplação adquirida, né? Prática dessa oração não tem um método muito claro aí, porque é muito simples, tudo se reduz a olhar e amar, mas podem ser úteis alguns conselhos. Cuide da alma de não adiantar a hora de Deus, enquanto pode discorrer e tirar fruto da meditação ordinária. Não tente paralisar o discurso, aí cairia na ociosidade já criticada. Durante ela há que ter algumas normas para tirar o máximo rendimento dessa forma de oração. Aqui algumas principais. Convém que a alma tenha preparado de antemão uma matéria determinada, como se tratasse de uma simples meditação, ou seja, sempre preparar o ponto. Isso é o mais seguro e recomendável. Procure a alma manter-se a atenção amorosa a Deus com suavidade, sem violência, mas lutando contra as distrações e o embobamento ocioso. Ajude-se, se é preciso, com a imaginação e multiplique os atos afetivos. Se o espírito se distrai, dissipa facilmente, se lhe quer sujeitar a um só. Então, basicamente aqui, né, nessa segunda dica aí, vai fazendo oração afetiva aí de simples afeto aí, caso você não esteja de simples visão aí, né? Isso vai favorecer uma e outra aí, né? Elas vão se ajudar entre si, né? Não se desanime a alma pelas securas. A oração de simplicidade está muito longe de ser uma oração sempre doce e saborosa. Precisamente por representar o trânsito da oração ascética mística, nela começam as securas e aridezes da noite do sentido. Falamos largamente em outro lugar da conduta que deve observar a alma nessa dolorosa prova. Então, na secura aí, manter a paciência e continuar rezando. Depois, na oração, e acho que até o Tanqueré falou isso, né? Inclusive citou o Tanqueré aqui, né? Buscar simplificação em toda a vida, né? No trato com Deus e com o próximo. Vantagens simples e objeções. Alguns duvidavam dessa oração aí, que parecia ser uma ociosidade, mas é questão da pessoa estar no grau dela. Então é isso, meus caros. Depois farei a aula sobre as orações místicas. Até a próxima. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.